as 3 características desse título, nessa mensagem: o poder, a fé e a palavra. São características importantes para a vida de qualquer filho de Deus. Jesus, ele ressuscitou, ele logo apareceu aos seus discípulos, desejando-lhes paz e lhes dando o poder do Espírito Santo, provocando assim o desenvolvimento de sua fé através da vida de Tomé e confirmando sua palavra. Essa primeira parte, já passei algumas semanas atrás para os irmãos, então quero fazer uma pequena recapitulação aqui e prosseguir. Nós vimos aqui então sobre do versículo 19 até o versículo 23, Jesus chegando aos discípulos que eles estavam com medo, eles estavam trancados, e Jesus então aparece a eles após sua ressurreição, remetendo aquilo que eu falei. Nós servimos a um Deus vivo, então Jesus estava vivo, né? Ele aparece aos discípulos, ele ressuscita e aparece aos discípulos, só que os discípulos estavam com medo de tudo que tinha acontecido, e Jesus diz para eles, no versículo 19, a paz seja convosco. No versículo 21, a paz seja convosco. E no versículo 22, depois que Jesus ele procura tranquilizar o coração dos discípulos que estavam com medo, e diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma que Deus me enviou, que o Pai, eu também faço isso agora com vocês. Envio vocês. E depois que Jesus falou isso, no 22, Jesus diz assim, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então é claro que muitas vezes nós temos medo, nós somos cheios de temores, dúvidas, né? Eu passo por isso também. E Jesus vem e diz: olha, paz seja com vocês, fiquem em paz, eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo. E diante de tudo aquilo, Jesus ainda vem dar uma missão a eles. Jesus diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. E se eu estivesse lá, eu ia pensar: mas como assim, né? Eu enviar? Mas eu estou com medo. Com que poder, né? Eu não sou o Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou, eu não. Eu, se eu morrer, fico lá. Eles nem tinham imaginado que Jesus tinha dado a vitória sobre a morte para eles, né? Mas Jesus, ele não enviou os seus discípulos de mãos abanando. Ele deu poder para eles. E esse poder estava em receber o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que você recebeu no dia que você creu em Cristo, no dia que você colocou sua fé em Cristo. O mesmo Espírito Santo que eles receberam é o mesmo que eu e você recebemos. Então nós já temos esse poder para não viver mais com medo, para não vivermos mais acovardados, mas para termos coragem de não só pregar o Evangelho ao mundo, não só anunciar o Evangelho ao mundo, mas de viver ele no nosso dia a dia, de viver o Evangelho entre os familiares e os parentes, lá na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, nos negócios. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso, que nos dá graça para isso, que nos encoraja a fazermos isso, mesmo quando estamos temerosos, mesmo quando estamos com alguma dúvida. Ele nos faz isso. Eu lembro uma vez, lá em Caxias, logo no início da minha conversão, eu estava num ponto de ônibus e tinha alguém lá também, e era umas 8 horas da noite, assim, não tinha muito movimento, uma cidade mais do interior não tem tanto movimento, e eu então comecei a sentir um forte desejo de falar de Cristo para aquela pessoa, e com certeza era o Espírito Santo falando ao meu coração, né? Mas eu estava receoso, um pouco de medo, né? Como é que eu vou abrir uma conversa com estranhos? De repente me ataque aí verbalmente, né? Mas eu estava bastante resistente
fiquei acho que uns 5 minutos ali ou mais. Mais Espírito Santo, mais Deus, não sei o que, negociando ali com Deus, né? Mas aquele negócio não saía. Poxa vida, tá bom, vamos lá. Então eu consegui abrir a conversa e falar de Cristo para aquela pessoa lá. Depois, como disse o irmão essa semana para mim, o coração fica queimando, né? Você fica com aquela sensação alegre, o Espírito Santo te ajudou. O Espírito Santo me ajudou. Mas então eu preciso ser cheio dele. Eu preciso viver uma vida, me esforçar de uma forma que eu viva cheio do Espírito Santo. E para eu viver cheio, porque eu já tenho ele, tá? Todo salvo tem o Espírito Santo, isso é bíblico. Mas a quantidade que eu tenho do Espírito Santo, eu não gosto muito dessa palavra, mas o quanto que o Espírito Santo controla na minha vida é diferente. Eu posso ter ele, porque eu sou salvo tem. Mas pode ser que eu apague o Espírito Santo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5 ensina isso, que eu posso apagar o Espírito Santo. Eu posso não ser cheio dele. Eu posso ser quase vazio dele, quase nulo dele. Então, como ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu preciso ser obediente à palavra de Deus, fazer tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E na vida cristã, há coisas básicas, básico, que praticamente todo cristão pode e consegue fazer. A oração, todo mundo consegue orar. Todo mundo consegue orar. A leitura da palavra. Há pessoas que pode ser que não consigam ler, mas podem ouvir a palavra. E o ir à igreja, alguns, dependendo da questão física, não podem cumprir com essa questão, mas podem receber a visita da igreja na sua casa, né? Mas a maioria pode também. Então são 3 coisas básicas que não é como aquele negócio assim, aquele comerciante está oferecendo aquele produto dizendo que é bom, mas é bom para quem? É bom para ele que vai ganhar, não é assim que a gente pensa? Fulano de tal quer me vender tal coisa e não sei o que, e está lá me provando, né, para eu comprar, e a gente fica desconfiado. E sabe, a gente traz isso para dentro da igreja também. A gente desconfia que a oração é para o benefício de Deus, que a vida da igreja é para o benefício da igreja, ou do pastor, e a oração, né? A comunhão com a igreja. E o que é? Eu esqueci outro. E a leitura da Bíblia, não posso esquecer, né? É para benefício de alguém. A gente sempre pensa assim, né? Porque a gente traz esse negócio mundano, secular, para o nosso dia a dia. Nós trazemos para nós a desconfiança que nós temos lá fora. E, claro, devemos ser sensatos e prudentes e desconfiar mesmo, porque o mundo é enganoso. E infelizmente, entre o meio religioso há muito engano também. Né? Não. E nós devemos ser desconfiados. Mas naquilo que a palavra de Deus ensina, que é óbvio, lógico, não deveríamos ficar desconfiados. Porque essas 3 coisas, elas são para benefício próprio meu. É meu benefício. É eu que serei abençoado com isso. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus. Então o versículo 24 continua: contudo Tomé, um dos 12, chamado também de Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Tomé, ele era aquele cientista
100% fato, né? Eu tenho que encostar. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então Jesus sempre aparece com a sua paz. Eles estavam trancados e Jesus entrou. É de propósito que é escrito isso. É de propósito também que fala, depois de 8 dias, Tomé estava reunido com eles, daí Jesus aparece. Jesus sabia. Agora Tomé está lá, vamos lá. E é de propósito que foi escrito que estava tudo trancado e Jesus aparece. Ele estava com o corpo glorificado, diferente. Então dirigiu-se a Tomé. Então Jesus vai lá e diz: a paz seja com vocês. Já pensou? Jesus chega aqui, está tudo trancado lá, e Jesus aparece no meio e diz: paz seja com vocês. E já olha para mim e vem direto para mim. Eu sou Tomé nesse caso. Imagina Tomé gelando, né? Jesus está vindo direto para mim. Ele ouviu eu falar aquilo, só pode. E Jesus é bem direto. Jesus ele não fez rodeios aquele. Então dirigiu-se a Tomé. Jesus apareceu, olhou para ele: paz seja convosco. Foi para Tomé, chegou perto de Tomé: põe o teu dedo aqui. Coloca o dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. Você viu o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está cedendo a Tomé tudo aquilo que ele pediu. Cedendo tudo certinho. Tomé disse: olha, tem que colocar o dedo, tem que colocar a mão. Jesus chega, coloca o teu dedo, coloca a mão, toca aqui. Vê minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Jesus atende 100% na incredulidade de Tomé. E depois que Jesus faz isso, ele olha para Tomé e diz: agora não seja incrédulo, mas crente. Eu atendi os seus pedidos, agora creia. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Tomé creu. Ele diz assim, o que Tomé estava dizendo assim, o Senhor é meu Senhor e o Senhor é meu Deus. Tomé estava dizendo: o Senhor é Deus. Jesus, o Senhor é divino. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, o que você está vendo, você está acreditando? Felizes são aqueles que não viram e creram. Eu e você. Eu não vi Jesus assim. Eu não coloquei meu dedo, nem minha mão nele, nem toquei o lado dele. E eu criei. Mas eu não me orgulho disso. Eu creio porque Deus colocou fé em mim, como explica Efésios 2:8-9. Muito bem. Aqui, deixa eu chegar aqui. A fé em Cristo, ela também é importante para viver piedosamente. A fé em Jesus, acreditar nele, é muito importante para eu, como crente, viver piedosamente. Para viver uma vida que agrade a Deus. Por quê? Porque a fé é acreditar em Deus e confiar nele. Isto é prático, irmãos. Se eu não creio que a oração é importante, eu não vou orar. E não orar é não viver piedosamente. Se eu não creio que ler a Bíblia todos os dias é importante, eu não a lerei. E ler a Bíblia todos os dias é viver de forma piedosa. Se eu não creio que participar dos cultos da igreja seja importante, eu não participarei e não viverei de forma piedosa, como ensina a Bíblia. Porém, a fé de muitos é como a fé de Tomé. Porque Tomé conhecia Jesus, ele andava com Jesus, ele foi um dos escolhidos, dos 12. Ele andou com Jesus, ele falou de Jesus, com Jesus, mas ainda não confiava em Jesus. Era diferente. Tomé acreditava que Jesus havia morrido, ele acreditava nisso, ele era algo empírico, né? Mas parece que ele não conseguia crer
que Jesus poderia superar a cruz. Pode ser que ele ainda tinha dúvidas da deidade de Cristo e faz certas exigências para que cresça. Porque quando ele toca em Jesus, e Jesus concede ainda os pedidos, o que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus naquele momento. Então, irmãos, muitas vezes nós andamos com Cristo, somos da Igreja Batista, lemos a Bíblia, oramos, participamos de programações especiais, mas não cremos ainda em Jesus. Ainda não acreditamos nele. Ainda nós não confiamos que ele pode superar a cruz. Tomé tinha que acreditar que Jesus havia morrido, isso não tinha como não acreditar. Agora, ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. E pensa comigo, se ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado, ele não estava acreditando que Jesus tinha poder para superar a cruz. E muitas vezes nós não cremos que Jesus tem poder para superar, ou para me ajudar a superar aquelas questões da minha vida, aquelas dificuldades da minha vida. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: problemas sempre teremos, até a volta de Cristo. E como resolver os problemas? Geralmente nós queremos resolver como? Rápido, na hora, eu vou pensar e como fazer isso e tudo. Mas a melhor coisa que tem é esperar às vezes. Quantos e quantos crentes eu tenho visto eles piorarem a situação porque tem que falar, tem que abrir o bico, tem que conversar, tem que confrontar. Eles não vão primeiro perante Deus, no escritório dele, no quarto, vou no meu escritório ou no quarto dele: Senhor Deus, aconteceu isso e aquilo, então assim, me dá uma luz, me dá um norte, me ajuda. E espera depois. Espera, não sai já que nem um louco querendo, orei, agora eu já estou apto para fazer o que bem entender. Não, espera. Espera ele mostrar, ele vai mostrar. Ele mostra. Eu já teve coisas na minha vida que demoraram 1 ano e meio, 2, mas ele mostrou. Quando mostra, é fatal. E quando eu quero resolver assim, do meu jeito, eu vou agir na carne, porque eu não sou perfeito, eu não tenho bola de cristal, eu não conheço o futuro, o dia de amanhã. Eu posso mexer mais, com a coisa, e a coisa pode feder mais ainda. Eu não quero deixar nas mãos do Espírito Santo. Irmãos, nós tiramos muitas vezes o lugar do Espírito Santo. Nós tomamos o lugar dele. Nós não deixamos ele agir. Nós não damos tempo para ele agir na vida dos outros. A gente somos ansiosos, vivemos num mundo ansioso, somos apavorados, que tem que ser agora, eu tenho que falar agora, porque senão o quê? Porque se eu deixar nas mãos de Cristo, do Espírito Santo, ele vai resolver de uma forma perfeita, e aí eu vou poder agir com perfeição. Mas quando eu ajo fora do poder do Espírito Santo, e não crendo que ele pode fazer as coisas, não vai dar certo, pode piorar a situação. Então, Tomé, ele não acreditava que Jesus poderia superar a cruz. Pode ser então que ele não cria na deidade de Cristo, pelo que ele falou, e Jesus atende suas exigências. Não que ele fosse obrigado, mas Jesus atendeu por vontade própria. A ressurreição de Jesus não era uma hipótese, era uma promessa dele mesmo. Não era algo do tipo: será que vai dar certo? Será que realmente vai acontecer? Não era isso, era uma certeza. Então conclui-se que não crer que Cristo havia ressuscitado era uma descrença nas próprias palavras de Jesus Cristo a respeito de quem ele era, o próprio Deus. Como Tomé, ele não crer que Jesus havia ressuscitado era não crer nas promessas de Jesus Cristo.
Então parece que Tomé ele estava assim, ó, será que vai dar certo esse negócio de reino, de milênio? Será que vai dar certo esse negócio de morrer na cruz e ressuscitar, de vencer a morte e o diabo? Será que vai dar certo esse negócio de voltar? Será mesmo que vai acontecer tudo isso? E há muitos crentes assim como Tomé. Muitos crentes confiaram em Jesus Cristo para a salvação e começam a andar com Ele pela presença do Espírito Santo e através de sua igreja também, mas ainda andam com muitas dúvidas a respeito da vida e alguns ainda fazem certas exigências para Cristo, como Tomé. Depois que Jesus apareceu a Tomé e pediu que lhe tocasse em suas feridas, Jesus disse o seguinte: agora seja um incrédulo. Não seja mais um incrédulo, agora seja crente, creia agora. E Tomé realmente creu. A resposta dele foi: meu Senhor e meu Deus. Por essa resposta pode ser que Tomé duvidava então da divindade de Cristo, porque agora ele exclama que Cristo era Deus dele. Parece que agora ele estava confiando plenamente que Cristo era Deus. Se cada um de nós lembrar do que Cristo tem feito em nosso meio, no passado e no presente, e não é só lembrar as lembranças da ceia do Senhor, não é só aquilo, mas é lembrar o que Ele tem feito em nosso meio, é lembrar o que Ele fez na minha vida em particular, na minha família em particular, ou na minha própria igreja. Olha o que Ele tem feito, o que Ele tem. Você consegue fazer ali escrever no caderno as coisas que Deus fez na sua vida o ano passado, 2023, ou 2022, ou 2021 e assim por diante? Ele fez muitas coisas, eu posso lembrar disso. Então, se cada um de nós lembrar do que Cristo tem feito em nosso meio no passado e no presente, e no presente Deus tem feito também, se nós fizéssemos isso, não haveria mais motivos para duvidarmos. Mas Jesus falou a Tomé que era muito mais abençoado aquele que não viu Jesus e ainda crê nele, do que Tomé que viu e creu. Muito mais bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Por quê? Porque sua fé é maior ainda. É mais fácil crer em algo que vê ou que não vê. Então, a fé que Deus tem nos dado para crer em Cristo sem vê-lo é uma grandiosa fé, uma valiosa fé. E um crente precisa dessa fé para viver a vida cristã de forma que agrade a Deus e para conseguir cumprir a sua missão nesse mundo. E essa fé não se origina por conta própria, ela vem de Deus. Como Efésios 2:8, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Agora vamos ver os versículos 30 e 31. Alguém pode ler esses dois, por favor, novamente? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Muito bem, obrigado, Mateus. O que temos da palavra de Deus, ela é suficiente para cumprirmos nossa missão. Irmãos, nós não precisamos de mais revelação ou de mais revelações. Não precisamos de mais profecias, não precisamos de mais novidades. O que temos já é suficiente para crermos em Deus, para confiarmos nele, para seguirmos à frente sabendo que Ele nunca nos abandonará, para prosseguirmos com sua paz em nossos corações. Esse ensinamento aqui, isso aqui é bibliologia, é uma doutrina. A Bíblia é suficiente. Não precisamos de mais nada. No módulo que já está pronto, lá da EBET, que é um módulo de bibliologia, exatamente eu ensino isso. Que a Bíblia é suficiente, eu não preciso correr atrás de mais nada. Toda novidade que tem aparecido é como o Salomão escreveu em Eclesiastes, já existiu algum dia de alguma forma. Não há nada de novo. Então, pode ser que haja para nós, mas para o mundo não há, é algo circular. O que é novo é a revelação de Cristo, e é nessa que nós devemos nos prender. Então, assim, irmãos,
olha, não interessa muito se o mundo vai virar de perna pro ar, se o mundo, sei lá, vai virar isso ou aquilo, se os países vão não sei o quê, se vai ter a terceira, quarta, quinta guerra mundial. Não interessa muito, a gente fica sabendo dessas coisas, né? Mas não interessa muito. Por quê? Porque no final das contas Cristo vai voltar, me arrebentar não, né? Desculpa, me arrebatar, tá? Ele vai arrebentar depois os incrédulos. Vai ter 7 anos aqui de tribulação, isso aí foi para acordar, foi o Espírito Santo, viu? e ele vai vir e vai ter o milênio, eu vou viver com ele no milênio, vai ter uma nação única não, mas vai ser um governo único, e isso vai ser assim, isso vai ser, né? Então, irmãos, o que Deus desejou que fosse escrito a seu respeito e a respeito das realizações de Jesus já é suficiente para crermos e termos vitória em nossas vidas, porque algo que ele diz ali, né? Verdadeiramente, João escrevendo, né? Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. E logo quando eu fui convertido, né? Eu li assim, nossa, quais foram os outros? Será? Por que não escreveram, né? E depois a gente amadurece na fé e a gente não. Isso aqui é suficiente. O que está na palavra de Deus, o que o Espírito Santo inspirou os autores humanos a escrever era suficiente. Mas teve tiveram muitas outras coisas que Jesus fez, realizou outros milagres que não foram escritos, a gente nem sabe. Então dá para ficar imaginando, mas é o que ele diz no 31, estes entretanto foram escritos para que vocês possam acreditar que Jesus é o Cristo. Ou seja, o que foi escrito aqui é suficiente para eu acreditar, para eu confiar nele. Não só para a salvação, mas para a minha vida depois de salvo. É suficiente. Já vimos que a fé se origina em Deus e na prática obtemos essa fé por meditarmos na palavra de Deus. Esses 2 versículos então mostram qual foi o objetivo de João ter escrito seu evangelho, para que os incrédulos que viessem a ouvir dele ou ler ele, viessem a crer em Jesus e obter a vida eterna. Por isso nós devemos continuar pregando e ensinando esse evangelho, para que incrédulos venham a colocar a fé em Cristo e serem salvos da perdição eterna, e para que crentes venham crescer na sua fé e espiritualmente. Hoje já temos o poder do Espírito Santo, já temos a fé em Cristo, a confiança nele, e já temos a sua palavra que é suficiente. Temos tudo o que precisamos para viver e pregar a vida em Cristo e de Cristo. Amém? Amém. Vamos cantar o hino? Como lemos lá em Marcos, os discípulos participaram da ceia e depois foram cantar no hino e foram para o Monte das Oliveiras, né? É o 556 do Cantor Cristão. Faz tempo que não cantamos o Cantor Cristão, né? Lá em Botucatu eles estavam cantando bastante o Cantor Cristão. Vamos cantar somente as 2 primeiras estrofes. 556, 556. Está aberto para lá. Está aberto. Oração para a noite, primeiro e segundo. Então, aqueles que podem, por favor, se colocar de pé, se confortável. Conhece esse hino? Alguns conhecem, né? Finda-se este dia. Ok. Sombras deste dia
presença de cada um, a atenção de cada um. Não esqueça a palavra do Senhor, guarde a nossa coração, pratique ela durante a semana e passe a outras pessoas. Eu desejo uma semana abençoada a cada um de vocês. E ao som desse hino, pode ser esse hino, então que todos estão despedidos e podem se cumprimentar um ao outro e desejar uma boa semana um ao outro.